Salve, salve meus amigos que acompanham o canal Vem Professorar. É com muita alegria que eu os recebo para mais um episódio em que estamos trabalhando a obra Inovação na Sala de Aula. E a pergunta que ficou do nosso último encontro foi a seguinte: quais outras propostas o livro traz? Porque nós vimos que na primeira parte o autor se debruça em algumas características do nosso sistema escolar e propõe, diante da diversidade de alunos que nós temos, um sistema tecnológico centrado nos estudantes, apto de verdade a atender às suas necessidades especiais. Além disso, ele aborda como deve ser o novo papel dos professores e das avaliações nesse sistema centrado no estudante. Mas a obra vai além, e é sobre esse ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês no vídeo de hoje. Porque ele vai falar sobre o impacto dos primeiros anos sobre o sucesso dos alunos. E a perspectiva que ele traz é a seguinte: capacidades intelectuais básicas das crianças são muito desenvolvidas em seus primeiros 36 meses de vida e que serão muito úteis na sua vida escolar seguinte. Então ele fala o que ele está propondo aqui para nós? Uma atenção especial nessa fase pré-escolar, dos 36 primeiros meses de vida das crianças, porque isso vai ajudá-los no momento em que eles entrarem na escola. Uma primeira habilidade que já pode ser trabalhada nesse período é a questão do falar. Falar com as crianças é importante. Ele apresenta para nós o seguinte: falar com as crianças é importante, antes mesmo que ela fale. Por que isso é importante? Olha que informação interessante. As crianças cujos pais não começaram a falar seriamente antes dela conseguirem falar, em média aos 12 meses de vida, sofreram déficit permanente de sua capacidade intelectual quando comparadas com aquelas cujos pais conversaram desde o começo da vida. Então é uma coisa simples, já é um bebezinho, mas já conversa com ela, porque isso vai ajudar no desenvolvimento intelectual. Olha outra informação interessante aqui. Quando os pais conversam bastante, falando 48 milhões de palavras para uma criança nos 36 primeiros meses de vida, incontáveis caminhos sinápticos adicionais são exercidos e refinados no cérebro da criança. Isso torna os padrões posteriores de pensamento mais fáceis, rápidos e mais automáticos. Então, é importante a gente estimular a conversa com as crianças, mesmo antes delas falarem. Conversar bastante com elas, então, faz muita diferença na vida acadêmica que ela vai ter. Porém, o autor fala que qual tipo de conversa é aquela que estimula mais as crianças. Ele chama isso de ter conversas extra. O que são conversas extra? Aí é uma diferença que existe entre conversas extras e conversas práticas. O que são conversas práticas? São aquelas que são simples, diretas, aqui e agora. É quando a criança está lá em casa fazendo alguma coisa e você fala: para, faz, não faz, não faz. Então por exemplo, termine de comer, estenda as mãos, entre no carro, é hora de dormir. Isso é o que o autor chama de conversas práticas. São simples, diretas, o aqui e agora. Mas, se a gente quer ajudar os nossos filhos a desenvolver capacidades intelectuais mais profundas, o que temos que ter são conversas extras. São mais complexas e despertam a curiosidade dos pequenos. Não é falar de coisas práticas. Mas como que isso aconteceria de verdade, Fagner? Ele traz alguns exemplos. Ao invés de você falar, dar literalmente uma ordem, por que você não pergunta aí para o seu filho: e que tal se você... E aí você completa: você consegue se lembrar de tal coisa? Não seria melhor se... Vejam que aqui, ao invés de você já dar a ação que precisa ser executada, você faz a criança pensar sobre ela. Porque o grande objetivo é que as crianças pensem com profundidade.
Então é um tipo de conversa que não é apenas prática, mas que gera uma reflexão pelas próprias crianças. E aí, uma vez que a gente já tem essa ideia inicial sobre a importância até de falar com as crianças desde cedo e ter essas conversas extras que fazem com que elas gerem reflexões profundas, algo que a gente precisa debater e que o autor traz em forma de questionamento é o seguinte: por que o desempenho das escolas não é o esperado? E aí, todas as escolas querem a qualidade no seu ensino. Mas por que o desempenho não é o esperado? É aquilo que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. E de antemão, eu já agradeço a audiência e te encontro na nossa próxima etapa das discussões envolvendo o livro Inovações na Sala de Aula. Um grande abraço, tchau, tchau!